Fala, nação armamentista, Mauro Mendonça aqui para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo eu estou estreando um novo tipo de conteúdo que não será predominante, mas que eu achei interessante dividir com vocês. Eu estou chamando essa série de vídeos de Origens, que vai contar para nós um pouco das origens, tanto de armas quanto de alguns calibres, principalmente das armas e calibres que são usados na atualidade. Então fica comigo, porque o primeiro vídeo da série é ninguém mais, ninguém menos do que o calibre 9mm, que foi criado por Georg Luger lá na Alemanha, mas eu vou contar essa história com um pouco mais de calma. O grande objetivo deste vídeo é trazer um pouco de cultura sobre a história das armas, tá? Então, pode ser que alguma informação que esteja aqui esteja faltando alguma complementação. E aí eu tenho certeza que a minha audiência é extremamente seleta, eles vão complementar com alguma coisa. Por isso, já aviso, utilize a seção de comentários para tal. A história do 9mm Luger, 9mm Parabellum ou 9x19, ela começa no final do século XIX. O Georg Luger, que é o engenheiro que trabalhava na fábrica alemã, como se fosse a nossa Imbel aqui, ele tinha acabado de inventar alguns anos antes a Luger Pistol ou a P08. Se vocês nunca viram uma imagem dela, vou deixar a imagem aí para vocês verem. E essa arma calçava um calibre exótico, que hoje é considerado exótico, que era o 7.65 por 21mm. E aí, as forças militares alemãs demandaram de Georg Luger que ele construísse um calibre novo, porque eles estavam achando o calibre 7.65 por 21 anêmico para as operações que eles executavam. Agora tem uma curiosidade que eu quero te contar, que é sobre jaquetas de munição. As jaquetas em munição, elas podem ser feitas de diversos materiais. Hoje é mais predominante o latão. Mas, você sabe por que é que a jaqueta da munição foi inventada? Pois é, eu também não sabia, e quando eu fui pesquisar a história do 9mm, eu descobri a história de munições jaquetadas. Porque naquele tempo, Luger não fazia munições jaquetadas. As jaquetas em munições, elas passaram a existir na Segunda Guerra Mundial, que foram criadas para diminuir o consumo da principal matéria-prima de um projétil, que era chumbo. Elas eram chamadas de Black Bullet Jacket, que era o nome correto, Black Bullet Jacket. Esse era o nome que se dava para as jaquetas. Você sabia disso? Posta aqui para mim nos comentários. As primeiras armas construídas no calibre 9mm incluíam a famosa Pistole Parabellum, que foi utilizada pela Marinha e pelo Exército Alemão, que também foi construída pelo Georg Luger, tá? Por quê? Porque ela veio com o mesmo nome da anterior, P08. E lembre-se, a P08 calçava o calibre 7.65 por 21, que já era também uma variação do 7.65 por 25. E ela, posteriormente, foi obviamente adaptada para o calibre 9mm. Essa pistola foi projetada pelo próprio Georg Luger e foi adotada por várias forças militares e se tornou icônica ao redor do mundo. Além disso, outras armas, como a Walther P38, a Browning High Power P35 e várias outras, ajudaram a popularizar o calibre 9mm. Além das armas curtas, durante o auge da Primeira Guerra, surgiram também as submetralhadoras. A primeira a calçar o 9mm foi a Bergmann MP18. O calibre 9mm, então, desde aquela época, ele começou a ganhar uma notável atenção ao redor do mundo, por conta da sua versatilidade. Ele foi adotado tanto por forças militares quanto por civis. A aplicação dele era geral, era possível se utilizar esse calibre em várias situações. E o pernilongo me picou no cotovelo. Em termos de defesa pessoal, o calibre 9mm ele detém um equilíbrio notável entre energia e controle de recuo, tornando uma escolha popular para cidadãos que buscam defesa pessoal. É importante que, para um calibre de mão ser considerado eficiente, ele basicamente deve atender os requisitos da relação entre boa velocidade, energia e controle de recuo. Pois em calibres de mão ou calibres portáteis, devemos manter em mente que será necessário efetuar mais do que um disparo, e os disparos subsequentes devem possibilitar um agrupamento razoável para que a sua defesa seja efetiva.
Como eu falei lá no início do vídeo, o calibre 9mm foi inicialmente usado pela Marinha Alemã e pelo Exército Alemão, entre 1904 e 1908. Só que na Primeira Guerra, na Primeira Guerra o calibre 9mm fez muito, mas muito sucesso. Nas palavras dos soldados, eles diziam que nas condições de guerra, ou seja, nas condições de combate onde eles estavam, o calibre 9mm tinha precisão, energia e recuo gerenciáveis. Ou seja, o calibre 9mm caiu no gosto dos usos militares. E por falar em gosto militar, o calibre 9mm rapidamente se espalhou para todas as forças de segurança ou militares, que podem ser consideradas quase que sinônimos, embora tenha uma pequena diferença, mas ele foi amplamente utilizado ao redor do mundo rapidamente. O calibre ganhou muita notoriedade. Então, no âmbito militar, a munição 9mm passa a ser utilizada em vários lugares no mundo. A sua capacidade de fornecer um bom poder de fogo com uma munição compacta era uma boa decisão estratégica, principalmente naquele tempo. Agora deixa eu contar uma outra curiosidade sobre o 9mm. O 9mm ele passou a ser adotado pelo FBI no final da década de 80 e início da década de 90. E sabe como é que eles chegaram a essa conclusão? Antes, os agentes do FBI utilizavam revólveres em 357 Magnum. E qual era o problema disso? O controle de recuo. Houve um episódio em 1986 conhecido como Miami Shootout, onde vários agentes do FBI perderam suas vidas porque não conseguiram atingir os atiradores que estavam atentando contra a vida deles, por conta dos revólveres em 357 Magnum. Naquele tempo, existia ainda o conceito de poder de parada, ou seja, quanto mais energia, melhor para se atingir um alvo. E o 9mm passou a ser adotado depois deles chegarem à conclusão de que vidas teriam sido salvas se o controle de recuo tivesse sido melhor. Curioso, não? Claro, o 9mm não se tornou popular apenas para uso civil e uso militar. Ele ganhou muita popularidade em seu uso no esporte, que hoje é o calibre, inclusive, mais utilizado no mundo em todas as condições, sejam elas esportivas, civis ou militares. E ele ganhou muita notoriedade e muita popularidade no esporte na prática do IPSC e do IDPA, que deu origem ao IDSC como a gente conhece. Então o calibre 9mm ele passa a ser muito popular no esporte do tiro, não só por conta dos esportes com armas curtas, também do esporte com armas longas, porque você pode utilizar o 9mm em CCP, que é carabina em calibre de pistola. E se você é inscrito aqui no nosso canal, você sabe que o calibre 9mm ele também não é só versátil entre CCPs e pistolas. Ele tem uma variedade enorme de projéteis para cada tipo de situação ou para cada tipo de uso, o que torna o calibre 9mm ainda mais popular. Agora eu vou contar para vocês alguns dos maiores fabricantes da munição 9mm no mundo. E acreditem, a fabricante nacional nem está na lista. Tem uma chamada Buffalo Bore, a outra é a CCI, a outra, também conhecida, Federal. Tem uma outra que talvez vocês conheçam ela bastante, que é a FIOC. Agora essa eu tenho certeza que vocês não conhecem, Heavy Shot. Já ouviu falar? Nem eu sabia que existia. Nós também temos a Hamilton, a Hornady e, obviamente, nós temos a Winchester. Bem, chegamos aqui ao final desta viagem sobre a história da construção e utilização do calibre 9mm. Desde a sua criação por George Luger até a sua ampla adoção por militares, civis e atletas ao redor do mundo, o 9mm se tornou o calibre mais popular do planeta. Eu espero que você tenha gostado do primeiro episódio da série Origens. E se quiser saber mais sobre outros assuntos relacionados à origem de armas, calibres ou munições, fique à vontade em deixar o seu comentário aqui pra gente. E lembre-se, se quiser ver mais conteúdos, confira se está inscrito neste canal. Muito obrigado por ter se juntado a mim nessa jornada e a gente se vê no próximo. Até lá!